Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? A gente começa falando sobre a mudança no comando do Ministério da Justiça. As informações com a Isa Staciarini. Lula oficializa Wellington César Lima e Silva como ministro da Justiça no lugar de Ricardo Lewandowski, a 15ª troca no governo desde a posse em 2023. Lima e Silva, como é conhecido, teve a bênção de uma ala do PT da Bahia, encabeçada por Rui Costa e Jacques Wagner. Apesar de ser uma promessa de campanha, Lula desiste de criar o Ministério da Segurança em ano eleitoral para evitar enfrentamento com governadores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu em defesa da atuação do Banco Central, no caso do Banco Master, no que ele classificou como possivelmente a maior fraude bancária da história do país. O BC retirou os recursos contra uma inspeção do Tribunal de Contas da União, como nos conta a Gabriela Echenique. Banco Central desiste de recurso junto ao TCU e técnicos do tribunal iniciam os preparativos para realizar a inspeção no órgão. Não há prazo, mas a ordem é que o procedimento seja célere. O ministro da Fazenda defendeu a atuação do BC. Em outra frente, o Fundo Garantidor de Crédito deve ressarcir investidores do Master nos próximos dias, até R$ 250 mil por CPF. Um deputado federal do PDT da Bahia foi alvo de uma operação da Polícia Federal para investigar o desvio de emendas parlamentares. Os detalhes com o Igor Cardim. O deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, foi o principal alvo de mais um desdobramento da operação que apura desvio de emendas parlamentares. A Polícia Federal realizou buscas na Bahia e no Distrito Federal. As investigações apontam para o uso de licitações fraudadas e superfaturamento para desvio de recursos públicos. Por decisão do STF, 24 milhões de reais foram bloqueados para evitar a movimentação dos valores ilícitos. A polícia prendeu 3 integrantes do PCC suspeitos de envolvimento na morte do ex-delegado-geral de São Paulo. Os detalhes com a Karen Lemos. Os 3 integrantes do PCC, apontados como mandantes da execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, já tinham sido presos por assalto a banco. Eles teriam ordenado o assassinato em retaliação ao trabalho de combate à facção criminosa. As informações foram divulgadas durante uma entrevista coletiva da Secretaria de Segurança Pública. As autoridades prenderam o trio nesta terça-feira. Rui Ferraz Fontes enfrentou a organização criminosa, principalmente quando estava à frente do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Ele foi morto em setembro do ano passado. O ministro Alexandre de Moraes negou mais um recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A reportagem é da Larissa Lopes. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou o novo recurso e manteve a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista. Na decisão, foi negado ainda o pedido para que o caso fosse para o plenário do Supremo. A gente volta já com o Giro. Agora o noticiário internacional, a Ana Luísa Bessa atualiza a situação no Irã, que enfrenta uma onda de protestos. O Irã marcou para esta quarta-feira a primeira execução de um manifestante identificado como Erfan Soltani, de 26 anos. A informação é de uma organização humanitária curdo-iraniana. Soltani foi preso por ter ligação com protestos contra o regime dos ayatolás na cidade de Karaj. Ainda de acordo com a ONU, as autoridades informaram a família que a sentença de morte é definitiva e que o jovem não teve permissão para contar com um advogado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que os manifestantes iranianos que protestam contra o regime teocrático de Teherã deveriam continuar ocupando as ruas de todo o país e os encorajou a tomar o controle das instituições governamentais. Dirigentes de alguns dos principais bancos centrais do mundo, entre eles o do Brasil, divulgaram nesta terça-feira uma nota conjunta em apoio ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, após o governo dos Estados Unidos ameaçá-lo com uma acusação criminal. Para o grupo, a independência dos bancos centrais é um elemento fundamental para garantir a estabilidade econômica mundial. O presidente americano Donald Trump voltou a criticar Powell, a quem classificou como incompetente ou corrupto. E para fechar o nosso giro, a Ana Carolina Tomé tem novidades a respeito da produção nacional de genéricos das canetas emagrecedoras.
Farmacêuticas brasileiras esperam iniciar em abril a produção dos genéricos do Ozempic e Wegovy. Com a queda da patente da semaglutida, em março, medicamentos devem ficar cerca de 40% mais baratos. Queda do preço pode viabilizar a oferta do medicamento no SUS, mas ainda não há data para isso acontecer. 13 solicitações de análise para medicamentos genéricos foram enviadas para a Anvisa e 2 deles já estão em análise. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E se puder, dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!